Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, no Veda, agosto de 2020, leitura de um conto por dia. Dia dos Pais, leitura especial. Pai e Filho, Filho e Pai, do autor Moacir Scliar. Pai e Filho, Filho e Pai. Não havia como negar. O bebê era sua cara. E pressionado pelas duas famílias, assumiu. Assim, aos 14 anos, era pai. Difícil, muito difícil. Cidade pequena, no começo do século, gente conservadora olhando-o feio na rua. Pior, pouco depois de dar à luz, a namorada, menina triste, recusou-se a ver o bebê. Perturbada, acabou sumindo e nunca mais foi vista. Anos depois, correu a história de que havia morrido num hospício. Ele teve, pois, de enfrentar sozinho a paternidade, mas estava decidido. Tão decidido quanto poderia estar um rapaz de sua pouca idade. Ajudado, não sem relutância, pelos pais, pessoas muito religiosas e responsáveis, dedicou-se por inteiro à tarefa. Trocava as fraldas do bebê, preparava as mamadeiras, dava banho. Era uma atividade contínua. Só interrompia para ir à aula e fazer os deveres de casa. Bom aluno que era, mas não passou, infelizmente, do primário. De namoro e de futebol, adorava bater uma bolinha, não poderia mais sequer cogitar. Daí em diante, sua vida transcorria sob o signo da paternidade. Pai era e pai seria para sempre. O bebê foi crescendo, e o bebê crescendo, eles ficavam cada vez mais parecidos. Os que não sabiam da história, os recém-chegados à cidade, por exemplo, achavam que eram irmãos. Ele, por constrangimento, não o desmentia. E o filho, quando começou a entender o que se passara, entrou no jogo do pai. Quem me deu esta bicicleta foi o meu irmão mais velho. Ou, se você bater em mim, conto para o meu irmão. Ele, por sua vez, tem um irmãozinho que é uma graça, garoto muito vivo, muito esperto. Juntos, ficaram pelo resto da vida. Nenhum dos dois casou. Tiveram os seus casos, obviamente, mas nem por isso se separaram. Continuaram morando na mesma velha casa e assim a vida se passou. Agora, o pai tem 94 e o filho 80. Mas tal diferença pouco significa, como seria de esperar. Fisicamente são parecidíssimos, as mesmas rugas, a mesma boca desdentada. Mais que isto, tornaram-se senis quase ao mesmo tempo. Os dois falam coisas sem sentido, os dois urinam nas calças, os dois tiram a roupa de repente. No asilo para idosos a que ambos foram recolhidos, ninguém sabe quem é o pai e quem é o filho. Nem eles próprios, parece. Aquele que chama o outro de paizinho querido um dia, no dia seguinte gritará pelo filhinho amado. Não faz muita diferença. Algum problema poderá surgir quando do óbito quem morreu, o pai ou o filho. Mas o administrador do asilo garante que esta dúvida não prevalecerá. Ele sabe que quando os dois chegaram, há 15 anos, sendo alojados no mesmo quarto, o pai escolheu a cama da direita e o filho da esquerda. Em meio a toda a deterioração mental que se seguiu, esta escolha se manteve. E se manteria pela eternidade, se a eternidade fosse possível, ou, se em sendo impossível, admitisse o perene amor entre pai e filho.